do Vila Nova. O Vila se prepara para amanhã, né, enfrentar o Anápolis no estádio Jonas Duarte. O Vila terá aí mais 2 desfalques. A gente não sabe exatamente por quanto tempo, mas Janderson e Pedro Romano. Você acha que isso pode comprometer o desenvolvimento dessa equipe do Vila, Eduardo? Porque o Vila já não tem o Bruno Xavier, o Rian até hoje não estreou, talvez estreie nesse final de semana. O Pedro Romano está fora por algum tempo, a gente não sabe exatamente qual, o mesmo com o Janderson, e a primeira fase só dura 8 jogos, então um quarto dela já foi. Você acha que isso pode ser um problema, essas lesões, esses afastamentos, para o Humberto Loser construir essa equipe ou não? O que vale são as ideias, mesmo que alguns jogadores estejam ausentes em alguns momentos. Não, Gerli, com certeza vão fazer muita falta, viu? Isso é certeza. O elenco do Vila já é muito enxuto, o cobertor está bem curto, e com essas coisas aí que já eram previstas, né? Porque afinal de contas, o futebol é sempre assim, né? Lesão, cartão amarelo, sempre acontece. Então, realmente, eles irão fazer muita falta. E uma coisa que já foi debatida muitas vezes aí por vocês, o Gader, a Ana, você também já falou que os substitutos do Vila já não são da mesma qualidade dos titulares, né? O Vila, em tese, tem um 11 muito bom, mas não tem lá no banco de reserva pessoas, jogadores à altura dos titulares. Então, realmente, vai fazer muita falta. Eu acho que, principalmente, o Pedro Romano. Pedro Romano, se for uma questão de lesão, igual eles falam, uma lesão mais pesada, que fica aí 5, 6, 7 semanas fora, este vai fazer muita falta. Ana Lívia Dias, né? Pedro Romano, Janderson fora, Xavier já estava, o Rian a gente não sabe a certeza se ele vai estar disponível para esse jogo, e é uma promessa, né? Um garoto aposta ainda do Vila. Isso atrapalha de alguma forma a construção desse time por parte do Humberto Loser, e são jogadores que fazem falta para o time do Vila, já que os dois foram titulares nos 2 jogos, né? Acabaram saindo nesse segundo jogo, mas eles foram escolhidos como titulares nos 2 jogos. Como é que você avalia essa situação aí envolvendo o Vila já tendo problemas com desfalques logo no início do ano? Ali, eu vejo o Romano fazendo mais falta neste momento, justamente por ser um setor que o Vila ainda está frágil, tanto é que já levou 3 gols. Então, e na minha visão, eu via o Romano sendo o zagueiro mais seguro, que mais estava entregando ali na parte defensiva, tinha uma boa saída de bola, ele passava segurança. Sem ele, não sei como vai ficar. Se o Anderson Jesus aguenta a bronca, tem o Everton, mas o Romano eu vejo que faz muita falta. O Janderson pode ser substituído à altura, principalmente se o Emerson Urso conseguir recuperar a parte física, jogar os 90 minutos. Ele até não aguentaria nessa última partida e foi obrigado. O Vila, mas lembrando que aí o Vila também tem que ter um certo cuidado para não forçar demais a musculatura do jogador e desencadear mais uma lesão. Mas enfim, eu não vejo a do Janderson tão determinante para o elenco. Agora, do Pedro Romano, sim, principalmente pela carência que o setor já tem. E o Vila vai precisar se desdobrar, né? Com 2 jogos, não pode mais lesões. O futebol ele é do acaso e acontece, mas é complicado. Vai ter que se resguardar em termos físicos. A mínima possibilidade de uma lesão muscular já tirar o jogador não cabe mais. O elenco já era enxuto, ficou ainda mais, com poucas peças. E aí, Gerli, eu até comentei na primeira parte, conversando com o Guilherme, né? Nós falávamos sobre a questão do trauma do departamento médico. A maioria das lesões foi por trauma, pela pancada que gera o desgaste muscular. Mas, como você falou, vira uma lesão. Não tem como driblar isso. Vira uma lesão, vira um desfalque para o técnico Humberto Louser. Eu só não concordo muito com a perseguição feita com o departamento médico do clube, com a estrutura do clube. Foi, infelizmente, há casos aí. Tanto é que do Bruno Xavier foi uma fratura
na perna. O Romano, ele pisa em falso e acaba a musculatura ficando um pouco frouxa. O Rian, uma torção no tornozelo. Então, há casos do futebol. O microfone. Vitor Gader, esses desfalques do Vila logo no início da temporada, né? Já pelo menos 4 nomes, nós já estamos falando de 4 nomes no início do ano. Só foram 2 rodadas do campeonato até agora. Teremos amanhã o 3º jogo do Vila em 2026. Isso é um azar, é um momento perigoso dentro da preparação. Como é que você enxerga aí esses desfalques para o Vila? Muito parecido com o que o Vila viveu no ano passado, né? Porque assim, dá aquela sensação do torcedor vilanovense de estar assistindo a um mesmo filme. Cara, preocupa muito a questão do Pedro Romano, né? Pedro Romano preocupa porque o Vila já vinha com esses problemas na zaga, a Ana falou muito bem, inclusive, já tomou alguns gols, inclusive gols que o torcedor estava acostumado a ver o ano passado, queria que mudasse o patamar e aí acabou acontecendo de novo nos 2 jogos. Mas pelo menos o ataque funcionou, o ataque estava bem, só que também tivemos a lesão do Janderson. A do Janderson, a gente ainda consegue respaldar porque tem o Emerson Urso à disposição. E para mim, inclusive, o Emerson Urso nem deveria ser banco, ele deveria ser titular. Imagino que ele esteja no banco por questão física, para poupar, evitando uma possível regressão de uma lesão anterior, né, para não haver o desgaste físico. Eu entendo isso. Mas quando ele está em campo, ele muda muito a dinâmica do Vila. O Vila, ofensivamente, vira outro time. Agora, na zaga, aí temos a questão do problema, porque o Pedro Romano vinha muito bem desde o ano passado e os substitutos, para mim, não estão à mesma altura dele. O Emerson, o Anderson Jesus, talvez o Anderson Jesus precise de mais tempo de campo, né? Precisa um pouco mais de aproveitamento nos jogos para poder melhorar e aí sim alcançar seu nível que talvez possa suprir a falta do Pedro Romano. Mas o ritmo do Pedro Romano estava muito bom. Então a saída dele preocupa um pouco, sabe? É ruim para o torcedor estava confiante aí mesmo com os gols, estava até relativamente confiante com a sua zaga, no caso a dupla de zaga, e aí agora vai ter que ver uma dupla diferente e torcer para que ela se entrose e tenha um bom desempenho, melhor do que foi nos 2 primeiros jogos, para que o Vila não possa tomar gols. E para esse jogo de amanhã, Eduardo, né, o Vila já não há, vamos dizer assim, lógico que é outro clima, outro momento, não talvez um revanchismo, existe muito mais por parte do Anápolis do que do Vila, né, para esse jogo. Mas você acha que também é uma oportunidade para o Humberto Loser já ver se esses jogadores, substituto do Janderson, substituto do Pedro Romano, vamos dizer assim, as opções do Vila, elas são realmente opções que aguentam segurar o rojão, que aguentam segurar vamos dizer assim, o nível de atuação do clube, vamos dizer assim, o problema já está aí, mas ele também pode simbolizar uma oportunidade para o Vila e para esses atletas? Com certeza, né? Uma oportunidade para quem está na reserva mostrar realmente que tem qualidade de estar disputando de igual por igual com os titulares, né? E queimar a língua de nós torcedores que achamos que realmente as reservas não estão à altura. Então, é uma oportunidade ímpar. Na verdade, sempre foi assim, né? O Campeonato Goiano sempre foi um laboratório para a Série B. Então, eu acredito que vai continuar sendo assim e eu acredito muito que se esses jogadores quiserem mostrar alguma coisa e tiver uma condição de ficar para a Série B, com certeza eles irão fazer agora e demonstrar. E tem que demonstrar, na verdade, agora, né, que tem qualidade para poder permanecer no elenco para a Série B. Eu acredito que seja assim, viu? Uma excelente oportunidade para eles. Anderson Jesus. Quem que você acredita, galera, que vai ser aí o substituto do Janderson? É naturalmente o Emerson Urso. Eu falo do Emerson Urso que é o seguinte, o Loser falou na entrevista, eram quantos minutos, Ana? 30 minutos que ele citou que o Emerson suportaria, né? Que a comissão trabalhava para que ele jogasse em torno de 30 minutos. E ele jogou 90, né? Porque ele entrou aos 2 minutos do primeiro tempo, 3 minutos, com os acréscimos, ele jogou o jogo inteiro. E teve que jogar, até porque teve outra lesão, depois teve que substituir 3 de uma vez, então ele acabou tendo que jogar. Mesmo nessa situação, você acha que ele vai ser a escolha natural
para começar o jogo, ou você vê possibilidade de pintar algum outro jogador aí no lugar? Olha, tecnicamente era para ser o Emerson Urso. Para mim, não tem discussão. Em questão de qualidade, é a opção natural, tá? Para substituí-lo. Porém, caso a questão física pese, aí haja uma preocupação para não haver um risco de lesão ao jogador ou retorno de outra lesão e tal, aí pode haver um outro pensamento, talvez utilizando quem sabe, aí entra naquele que eu falei aquele dia, que o pessoal ficou grilado, né? Pode pensar em talvez colocar um Juan Ribeiro, né? Ou fazer uma mudança ali. Agora, vou falar para vocês, aquele dia eu falei, né, na questão do Juan Ribeiro, a galera tirou onda, mas nesse momento para mim não faz sentido. Seria o Emerson Urso, mesmo com a questão física. O Vila não pode se dar o luxo de seguir nas partidas com grandes improvisos. Joga com quem tá melhor, joga com quem tá com qualidade. E aí, caso o jogador comece a sentir desgaste físico, no segundo tempo faz substituições. Mas seria o Emerson Urso substituto. Emerson Urso, Ana, é o substituto natural aí para o Janderson, apesar dessa, vamos dizer assim, dessa falta de condicionamento ideal dele até o momento? É o substituto natural, Gerli, mas já sabendo que vai precisar modificar no segundo tempo. Mas até um detalhe que um dia você me ensinou e alertou, de todo jeito os técnicos mexem nas pontas, né, Gerli? Então são substituições que você já pode contar com elas. Então eu não vou nem falar que é um problema, ela já aconteceria normalmente. Emerson Urso, substituto de origem. É muito, muito difícil um ponteiro terminar jogo. Sabe, o Alisson do Vila, às vezes ele terminava. Quando o Alisson estava no Vila, acontecia dele terminar alguns jogos. Mas o Alisson fez 20 gols na temporada, né, em 2024. Mas a maioria dos ponteiros não terminam os jogos. Para você, Eduardo, o Emerson Urso é o substituto natural do Janderson, mesmo nesse condicionamento ainda frágil, exposto pela própria comissão técnica do Vila? Na verdade, é o substituto natural e, convenhamos, né, o único substituto que temos, né, porque Juan Ribeiro não podemos contar. Rian tá com essa questão aí física que a gente não sabe se vai poder ou não, então sobrou só ele mesmo. É assim, e além do mais, tem a condição técnica, ele é capaz, sim, ele concorda com o Gardner, ele devia ser, inclusive, titular, eu acho que não é, em virtude da precaução que o pessoal do departamento médico está tendo com ele com relação àquele problema daquela cirurgia grave que ele teve ano passado. Então, eu acredito que sim, tem que ser ele mesmo. Mas, assim, eu só fico preocupado de justamente, Deus livre e guarde, né, estourar uma nova lesão no Emerson Urso, aí lascou. Aí, sem dúvida, seria um problema. Nós temos inícios diferentes aí de Vila e Anápolis até agora dentro do Campeonato Goiano. Vila Nova com 2 vitórias, o Anápolis com uma derrota para o Atlético na primeira rodada e com um empate diante do Centro-Oeste em casa na segunda rodada. O Vila é favorito para esse jogo de manhã, Eduardo? O Agerli, nessa situação, se não for favorito, aí lascou, né? É favorito sim. É favorito sim. Nós vamos ganhar lá dentro sim, nem que seja de 1-0, mas nós vamos, aliás, 1-0 não, porque nós sempre leva gol, né? Então vai ser uns 2-1, por aí, aquele sustinho no final do jogo de praxe do Vila Nova Futebol Clube, então acho que vai ser assim. Nós temos que ganhar, sim. Temos que ganhar. Campeonato Goiano, Gerli, eu acho que a gente só não é favorito nos clássicos. Contra o Atlético e contra o Goiás. O restante não tem, não. O Vila é atual campeão. O Vila assim, queira ou não queira, tá 2 vitórias. Tá? O ataque tá funcionando bem. A defesa tá dando susto, mas o ataque tá funcionando bem. O meio de campo é bom. Então nós somos favoritos, sim. Sem soberba, com muita humildade. Vamos lá, como diz os jogadores, vamos lá jogar, garantir os nossos 3 pontos. Eu acho que vai ser assim. Em busca dos 3 pontos. Ana Lívia, quem é o favorito? É o Vila mesmo? Não tem favorito? Como é que você distribui aí essas possibilidades de vitória amanhã lá no Jonas Duarte? Não, Júlio, eu não posso fugir da raia, né? Eu estou com o Eduardo, o Vila é favorito. Eu vejo os times da capital, e principalmente após essas 2 rodadas, pelo que nós assistimos. Os times da capital, eles são favoritos contra qualquer time do interior.
Nenhum time do interior fez aquela partida, tem aquele time, conseguiu engrenar. Eles só não são favoritos entre si, aí nos clássicos, mas o Vila contra o Anápolis é favorito, na minha opinião. Vitor Gader, você vai passar a régua ou você será o nosso Joãozinho? Não tenho o que falar, gente, com todo respeito ao Galo da Comarca, mas o Vila é favorito. 2 vitórias, um ataque promissor, o time tem as suas lesões ali, mas continua sendo um time que, pelo menos no meu ver, nos 2 jogos que eu vi, no primeiro tempo se mostrou um time bastante entrosado, equilibrado e propositivo, então chega como favorito, mesmo jogando fora.